Olá, meninos e meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar do nosso último conteúdo dessa unidade. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma oração? Querido Deus, obrigada pela vida, pela certeza que contigo somos mais do que vencedores. Venha abençoar os nossos alunos onde eles estiverem. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, o nosso tema de hoje é vírus, seres sem reino. E você está se perguntando aí, por que os vírus não têm um reino, como as bactérias que têm um reino monera, como as plantas que têm um reino plantae? Pois hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre eles. Mas antes, vamos falar as características? Eles são acelulares. Olha a letrinha A na frente, não possuem células. Não possuindo células, não tem um metabolismo próprio. Vocês lembram aí a função da célula? Produz proteína, lipídio, responsável pela digestão celular e assim vai. E por não ter célula não acontece nada disso. São agentes infecciosos. Eles trazem infecção, apesar que tem uma menor parte deles aí que não trazem doenças, não transmite doenças. São parasitas, precisam de outro ser vivo para se alimentar. E são seres simples, possuem apenas uma cápsula proteica e um material genético que pode ser DNA ou RNA. Vamos lá. Os vírus, eles preferem atacar no inverno. Por quê? No inverno, a temperatura baixa, o sistema imunológico também. Nós costumamos ficar em casa com tudo fechado. E é muito importante, pessoal, abrir a casa para entrar o vento. Por quê? Se a casa está sendo ventilada, os vírus não estão concentrados em um local só. E aí, devido ao frio do inverno, o que as pessoas fazem? Começam a fechar tudo. Se tiver alguém resfriado, o vírus vai passando de uma pessoa para outra. Olha aqui algumas doenças causadas por vírus. Varíola, a varicela é chamada de catapora, também chamada de catapora, sarampo, cachumba, gripes, resfriados e hepatites. Observe o seguinte, que essas doenças que estão aqui, já existem vacina para elas, tá? Então, algumas delas já foram erradicadas, quer dizer que faz um tempo que não aparece aqui no Brasil. Não observe o barulho aí, não observe esse barulho porque o tempo hoje está um pouco fechado, tá? Mas vamos continuar. O vírus, ele age como um hacker. Ele vai lá na célula e implanta o material genético dele e faz várias cópias. Nesse período que ele faz cópias aí dele, vai surgir um monte de vírus igualzinho e você vai ver na reprodução que chega um momento em que essa célula ela se rompe e vai infectar outras células, porque dali surgem vários vírus. E como no começo eu coloquei lá, vírus sem reino. Porque, gente, por muito tempo tem se questionado se o vírus é considerado ser vivo ou não. Porque ele só vai agir como um ser vivo quando está dentro da célula. Fora da célula, ele não age como um ser vivo, ele fica lá quietinho no cantinho dele. Muitos pesquisadores consideram como ser vivo e outros não. Então, nem todos os livros didáticos têm essa definição certa, por isso que ele não tem um reino específico. Também, ele é considerado parasita intercelular obrigatório. Parasita porque ele retira nutrientes de outro ser vivo. Intercelular obrigatório porque ele só vai se reproduzir e agir como um ser vivo quando ele está dentro de outro ser vivo. E a gente vai conhecer agora um exemplo de um vírus chamado bacteriófago. E o nome já está dizendo, né? Bacteriófago, ele ataca as bactérias. Olha aqui comigo essa reprodução. O vírus bacteriófago, um tipo de vírus. Aqui tem uma bactéria. Ele vai se instalar nessa bactéria, vai liberar esse material genético. O material genético dele vai se replicar, vai se multiplicar e
vão surgir cópias de vírus iguaizinhos a ele, reprodução bastante rápida. Vai chegar um momento em que esse vírus vai romper essa bactéria e vão surgir cópias para atacar outras bactérias que estejam lá presentes. Mas o nosso Deus, ele criou um sistema de defesa, que são os anticorpos. Os anticorpos, toda vez que eles entram em contatos com um micro-organismo, pode ser um vírus, uma bactéria, eles criam uma cópia. Tudo isso porque quando o vírus vier atacar novamente o sistema imunológico da pessoa, já existe uma cópia, ele já sabe como se defender. E eles também vão produzir uma substância contra o invasor. É o sistema imunológico, a proteção que o nosso Deus nos dá. Mas quando essa célula, quando o nosso sistema imunológico está fraco, o que acontece? Esse vírus ele fica mais forte e ele consegue instalar e trazer doença. Pensa o seguinte, se eu estiver bem alimentado, se eu tiver com o meu sistema imunológico bem forte, eu vou ter contato com o vírus da bactéria e ele não vai fazer nenhum mal. Até porque a todo momento você está tendo contato com o vírus da bactéria. No momento que você fica resfriada, é porque seu sistema imunológico não foi suficientemente forte para poder destruir o vírus da bactéria devido à alimentação, ao estado emocional que você estava, a quantidade de vírus e bactéria também que chegaram até seu corpo. E a vacina tem esse efeito. Quando nós vamos até um posto e tomamos uma vacina, lembra que eu falei que aquelas doenças elas já têm vacina para elas? Quando você recebe uma vacina, você recebe o vírus ou a bactéria enfraquecido ou adormecido. Tudo isso para que seu corpo venha criar uma cópia. E aí, quando você toma uma vacina, aquela vacina específica para tal doença não vai trazer a doença, vai apenas fazer com que o seu sistema imunológico venha guardar na memória aí esse vírus e bactéria. Por isso, quando você toma vacina, você não contrai a doença. Importantíssima a vacina, viu? E você pode estar se perguntando, e o vírus da gripe? Gente, infelizmente, existem alguns vírus que sofrem mutação. Por isso que tem vírus que trazem doenças que não têm cura, como a AIDS. Porque toda vez que se tenta criar uma vacina, esse vírus ele sofre mutação. E o nosso anticorpo não tem condições de criar uma cópia ou de memorizar o formato dele. Aí você vai lembrar que todo ano se tem uma campanha da vacina da gripe. Porque quando se traz a vacina da gripe, vai para um modelo específico, um tipo específico de gripe. E com o tempo vai passando, esse vírus vai sofrendo mutação e o nosso sistema imunológico já não consegue mais reconhecê-lo. Cria-se uma nova vacina para poder atacar aquela gripe que está naquele período. Por isso que é importante todo ano tomar a vacina da gripe. E tem algumas doenças que não tem cura, como eu já falei do HIV e do herpes, porque são vírus que sofrem mutação muito rápida e fica difícil achar uma vacina que consiga combater. E vocês devem estar se perguntando aí, e essa pandemia que está assolando aí, fazendo com que eu fique em casa, eu não posso ir para a escola. E a primeira questão é, o que é pandemia? Você já parou para se perguntar o que é uma pandemia? Essa palavrinha que está surgindo, que causa um medo só de ouvir? Pandemia é uma disseminação mundial de uma doença. Deixa eu só diferenciar com vocês aí. Tem surto, epidemia e pandemia. O surto é um aumento repentino de uma doença em uma região específica. A epidemia é um aumento repentino da doença em várias regiões de um país. Já a pandemia é algo mais delicado, porque envolve várias regiões, continentes de um planeta. Então, quando se diz que o coronavírus é considerado uma pandemia, é porque ele está se alastrando por todo o planeta, passando de uma pessoa para outra. Vamos entender um pouquinho de algumas nomenclaturas, algumas palavras. Primeiro, não pense que o coronavírus, essa palavra coronavírus é algo novo. Por quê? Em 1934, já começou-se a estudar sobre o coronavírus. E alguns surtos
coronavírus existiram em 1965, desde a década de 60. 2002, 2012, foram surtos que trouxeram esse coronavírus aí passando de uma pessoa para outra. Agora pensa o seguinte, coronavírus vem de uma família de vírus. Então, quando eu falo novo coronavírus, é porque eu estou falando de um novo membro dessa família aí que sofreu mutação. A doença causada pelo coronavírus é chamada de Covid-19. Essa desse ano aí, que começou no finalzinho do ano para cá, é chamada de Covid-19. Por que 19? Porque iniciou-se no finalzinho de 2019, lá na China, não foi? E a família do coronavírus tem vários vírus diferentes, é chamado de coronavíride. Quais são aí os sintomas próximos da pessoa que está com coronavírus, né? Um vírus dessa família aí, que é o novo coronavírus que sofreu mutação? É por isso que a gente não sabe direito falar sobre os efeitos, porque ele é novo. Então, o coronavírus que nós estamos tendo contato hoje não é o mesmo que teve um surto nos outros anos. E ainda tem uma coisa importante. Esses vírus aí, eles eram só do reino animal. Toda vez que o ser humano tenta ter contato muito próximo com os animais, ele tem que entender o seguinte. Os animais têm vírus e bactérias, seres micro-organismos próprios deles. Toda vez que eu tenho esse contato muito próximo, eu posso trazer para mim esse vírus e a bactéria. Então, eu acredito o seguinte, que por ser só de seres, só dos animais, as pessoas começaram a ter muito contato, ou por estimação, ou questão de alimentação, como dizem em relação à China, que eles utilizam bastante animais, basta ser animal para poder se alimentar, né? Porque lá a população mundial é muito grande. Então, esse contato aí muito próximo fez com que o vírus sofresse uma mutação e viesse se alojar no ser humano. Olha os sintomas. Febre, como se fosse um resfriado. Febre, tosse, dificuldade para respirar. Você tem que entender que esse vírus ele ataca o sistema respiratório. Ele pode entrar pelo nariz, pela boca, pelos olhos. E naquele processo ali que ele chega a ter contato com o nariz e a boca, ele vai infeccionando toda a área desse sistema respiratório. Por isso que causa falta de ar. Já falei da doença, chamada Covid-19. E o período de incubação vai de 2 a 14 dias. E nem sempre os sintomas aparecem. Às vezes ele pode vir de forma assintomática. E pode vir como um resfriado normal e a pessoa ter contato com o vírus e não fazer nenhum mal. O problema maior está nas pessoas que têm doenças crônicas, que têm problemas de respiração, tem os idosos. É por isso que você percebe que o índice maior de idosos que foram infectados e faleceram na China e na Itália foram muito grandes, porque lá a quantidade de idosos é uma quantidade muito maior do que em outros lugares. Como é que eu consigo transmitir? Pela gotícula da saliva, pelo espirro. E aí pense que se eu espirrei e o que está na minha mão ali são os vírus, todo objeto que tiver contato, que eu tocar ou apertar a mão de alguém, eu estou transmitindo esse vírus. Então, existem alguns cuidados que nós devemos ter para evitar de passar o vírus de uma pessoa para outra. Aqui tem uma imagem do coronavírus. O coronavírus, que está aqui se instalando no Brasil, né? Esse novo coronavírus, ele é chamado de SARS-CoV-2. E por que ele é chamado de coronavírus? Se você for observar a imagem, ele tem umas espículazinhas que parecem uma coroa. Então, coroa e o vírus, coronavírus, e acabou funcionando coronavírus. Quais são os cuidados que eu devo ter, além do isolamento, que é importantíssimo? Por que o Brasil está passando por esse período de isolamento? Porque
A partir do momento que eu fico em casa, eu evito de contrair o vírus e passar para outras pessoas. É um período em que o vírus vai passar e logo depois que esse vírus passar, e nós estamos ganhando tempo para que a vacina chegue, porque ainda não existe uma vacina, e vamos evitar de contrair e ir passando, porque foi comprovado que pelo menos se uma pessoa contrair, pode passar até logo imediatamente para 3 pessoas que estão ao seu redor. Então, lavar as mãos com água e sabão e álcool gel. Cuidado com fake news. Tem muita gente aí dizendo que vinagre substitui o álcool gel e não é verdade, tá? O álcool gel ele é importantíssimo, principalmente o álcool gel 70%. Por quê? O álcool gel 70% ele é 70% álcool e 30% água. E a água vai ajudar aí para que o álcool consiga se instalar no vírus, passando pela essa camada proteica aí e causando a desnaturação e sendo bastante eficiente para eliminá-lo. Cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Lembra que antigamente o pessoal dizia que quando for espirrar, coloca a mão na boca? Nesse período do surto aí já se evita, porque sabe que nós usamos muito a mão para ter contato com o objeto ou contato com outras pessoas. Então o aconselhável é espirrar, colocar esse processo aqui do cotovelo, porque você utiliza em menor quantidade. Evite aglomeração se estiver doente. Às vezes está com resfriado e você tem que entender que uma pessoa que está com resfriado, o sistema imunológico dessa pessoa está mais vulnerável. Então, se eu estou com um sistema imunológico mais baixo, mais vulnerável, eu vou ter mais facilidade de contrair o coronavírus. Mantenha um ambiente sempre bem ventilado. Lembra que eu falei no começo? Se eu no inverno procuro fechar tudo, a concentração de vírus é maior. E não compartilhe de objeto pessoal, porque o coronavírus ele passa através da saliva, certo? E é aconselhável até uma distância de 1 metro de uma pessoa para a outra.